Olá, boa tarde para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira. Hoje, 10 projetos que tramitam em regime de urgência estão na pauta do dia para votação. Uma delas estende licença maternidade para servidoras públicas que tenham bebês prematuros. Porém, para que essa e as demais iniciativas parlamentares da pauta sejam votadas, é preciso que antes o plenário limpe a pauta de vetos do governo. Esses vetos estão trancando a ordem do dia desde a semana passada. Acompanhe os trabalhos. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, onde, invocando a proteção de Deus, declaro a mesma aberta e convido ele, o delegado Danilo Baense, ele que já botou um bocado de bandido na cadeia, para proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos, coloquem posição de respeito. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muito obrigado. Dispenso a leitura da ata, pois a mesma está disponibilizada e declaro também a mesma conforme aprovada. Pergunto aos deputados que querem fazer registro de 1 minuto de silêncio. Não havendo nenhuma manifestação, passamos à fase do expediente, mas ouço primeiro o deputado Chambim. Obrigado, deputado Marcelo. Eu quero aproveitar a oportunidade de registrar a presença aqui no plenário, nessa tarde, da vereadora Janete Axasque, do município de Pinheiros, acompanhado do seu esposo Fernando, ex-vereador também daquele município, que vem ao nosso gabinete em busca de recurso, melhorias para o município de Pinheiros, e sabe que pode contar com o nosso mandato aqui na Assembleia para a gente fazer entregas para o município de Pinheiros. Muito obrigado. Parabéns, deputado Chambim. Deputado Chambim é um deputado atuante, e cumprimentar a vocês dois aqui conosco nessa sessão ordinária, nessa tarde. Recebo um abraço do Poder Legislativo. Muito obrigado pelas presenças. Passamos, então, à fase do expediente, item 1 da pauta, requerimento de informação 11.45.2022. Oficie, segunda fase do expediente, sujeita a deliberação. Informamos que nós só temos 13 deputados presentes. Fica prejudicado, então, a fase do expediente. Eu coloco, nesse momento, a inversão. O deputado Janete Vassense gostaria. Então, nesse momento, eu solicito aos colegas deputados a aprovação para que nós possamos fazer a inversão da ordem do dia, permanecendo aí a fase das comunicações logo após. Deputados que aprovam, não tem quórum para deliberar a inversão. Então eu vou pedir ao deputado Marco Garcia, enquanto nós esperamos chegar mais 3 deputados, para que Vossa Excelência possa fazer aí uma avaliação de como tem sido a vice-liderança do governo aqui nessa casa. Por gentileza, deputado Marco Garcia. Marcelo Santos, meu amigo, meu presidente, nosso vice-presidente aqui, um deputado muito atuante. Marcelo, estamos trabalhando bastante aqui, o governo tem encaminhado aqui, graças a Deus, temos tido muito êxito aqui. Os deputados da base têm feito a sua parte, têm se colocado realmente fiel ao governo. E nós só temos que agradecer a todos os deputados que compõem a base do governo, pelo apoio, pela fidelidade. É assim que nós construímos e melhoramos a vida da população aqui do Estado do Espírito Santo. Obrigado, deputado Marco Garcia. Com a palavra, deputado Danilo Baense. Presidente, quero aproveitar esse momento somente para saudar aqui os peritos criminais da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, instituição essa que aturei durante 33 anos e tive o prazer de estar à frente da Superintendência de Polícia Técnica Científica por 2 ocasiões, 2009, 2010 e 2015, 2018. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, estão numa reivindicação justa junto a essa casa. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos, deputado Danilo Baense. Ouço agora o deputado Capitão Assunção, para fazer ali umas suas considerações com relação à sua atuação aqui no plenário dessa casa. Obrigado, presidente. Nós primeiramente queremos também, juntamente com o deputado delegado Danilo Baense, fazer coro à sua homenagem aos nossos policiais da Polícia Técnico-Científica. Deus abençoe a vida de vocês. Tem uma proposta de emenda constitucional tramitando aqui na Assembleia. É importante que
todos os nossos deputados possam se sensibilizar com essa causa, que é por um motivo muito importante, que é o aprimoramento dos nossos trabalhos na busca e na solução dos crimes diversos. Eles já se aprimoram, mas precisam agora de um desmembramento para que possam dar um aperfeiçoamento ao seu trabalho e a toda a nossa segurança pública capixaba. Também, presidente, quero aproveitar esse momento e dizer para os nossos vigilantes e também para a segurança privada que o nosso projeto de lei de autoria do deputado Dr. Rafael Favato, onde nós fizemos uma emenda importante, ela está tramitando também nessa casa. É importante que haja uma mobilização por parte dos vigilantes. Semana passada eles vieram até a Assembleia, mas é importante essa vigilância, é importante esclarecer a cada deputado que é fundamental esse nosso projeto, que trata do porte de arma para o vigilante, né? Recentemente nós vimos uma atuação de um vigilante, onde um bandido, um destruidor de vidas entrou no estabelecimento comercial e, de pronto, o vigilante veio de encontro ao bandido, né? E diante do disparo do bandido, o vigilante preparado foi mais rápido e efetuou um disparo que alcançou a aorta do bandido e menos de 30 segundos, um minuto, o bandido já tinha perdido toda a sua resistência e poupado a vida dos cidadãos, e foi em decorrência da rápida atenção do vigilante. Então, a gente pede o apoiamento de todos os deputados, né, para esse projeto de lei, que é de autoria do deputado Rafael Favato. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Presidente. Deputado Danilo Baense, estou aguardando o deputado temos 15 Zé Esmeraldo. Só temos 15 aí. Presidente, eu me somo aí. O Esmeraldo já está presente já. Vai registrar a presença. Eu me somo aí, presidente, ao deputado Capitão Assunção, com relação aí ao projeto do deputado Rafael Favato. Realmente, capitão Assunção, é muito importante, né, que os nossos vigilantes tenham o porte de arma. Muitas ocorrências atendidas durante esses anos de luta na Polícia Civil, onde vigilantes foram vitimados tanto em serviço quanto fora em serviço. Então, eu me somo a Vossa Excelência. E quero aproveitar, presidente, só para convidar aqui os nossos pares e todos que nos assistem agora pela TV Assembleia, para a audiência pública que realizaremos hoje na Câmara Municipal da Serra. Hoje, às 19 horas, teremos uma importante audiência pública ali da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente e Políticas sobre Drogas. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Danilo. Nesse momento, então, eu coloco em votação a inversão da pauta, preservando a falha das comunicações. Deputados que aprovam, como se encontra aprovado. Ouço o último inscrito, deputado Torino Marques, contra o voto do deputado Eco Silveira. Senhor presidente, Capitão Assunção falou aqui sobre o projeto de lei do deputado Rafael Favato. Podia cruzar as pernas para falar aí, por favor. Do Rafael Favato, e eu quero também dar o meu apoio total a esse projeto que visa dar mais segurança para os vigilantes. E eu quero pedir também, senhor presidente, 1 minuto de silêncio para um segurança que foi assassinado, não muito longe daqui, no Rio de Janeiro. Isso aconteceu no final de semana. Jorge Luiz Antunes, 49 anos, lá na Barra da Tijuca, no shopping Mall, né? Cruzeiro Mall, se eu não me engano. Village Mall, esse shopping lá na Barra da Tijuca, e nós precisamos realmente dar um pouco mais de segurança para os nossos vigilantes, para que isso não venha acontecer aqui, que as pessoas têm costume de dizer que é o quintal do Rio de Janeiro, né? Espírito Santo. Então, esse projeto de lei do deputado Rafael Favato vem em boa hora e é uma tristeza, com pesar, que eu peço aí 1 minuto de silêncio a Jorge Luiz Antunes, de 49 anos, o segurança que foi assassinado por um ataque de 12 bandidos. E eu fico muito triste, às vezes, de ver políticos e até a sociedade comum também passar pano em bandido. Não temos que passar pano, não. Bandido tem que ficar na cadeia. Nesse momento, então, façamos todos 1 minuto de silêncio por proposição do deputado Torino Marques.
Muito obrigado. Passamos, então, à fase da ordem do dia. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total ao projeto de lei 164/2022. Na reunião anterior, o deputado Fabrício Gandini se prevaleceu do prazo regimental, ao qual eu convoco para convocar a Comissão de Constituição e Justiça e oferecer parecer oral à matéria. Tem 17. Precisa ter 16, né? Mais um? Está na comissão ainda, então. Vou relatar na comissão. A matéria é uma emenda, inclusive, a uma lei de minha autoria, que a lei é de 2021, de 31 de agosto de 2021, ela dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais que anunciarem a oferta de produtos e serviços em promoção no âmbito do Estado do Espírito Santo, informar ao consumidor, em conjunto com o valor da oferta vigente, o valor imediatamente anterior praticado pelo estabelecimento para comercialização do produto ou serviço. Esse é o entendimento inicial da lei. E o deputado Coronel Alexandre Quintino fez uma emenda em que retira a obrigatoriedade por parte do setor farmacêutico. Então, elas estariam fora dessa necessidade de expor o preço anterior quando publicarem as ofertas. Veio um veto do governo que identificou uma violação ao princípio da igualdade, tendo em vista que outros setores estão tendo que cumprir essa exigência, e também por vício de inconstitucionalidade material. Eu vou acompanhar o entendimento, tendo em vista que foi uma conquista para os consumidores. Acredito que deveria ser mantido o projeto de lei original, em que versa sobre a necessidade todos os vendedores terem esse preço anterior praticado. Então, essa é a motivação. Vou pela manutenção do veto total à emenda que foi feita a essa lei. Coloca a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, vou colher os votos com o voto do deputado Vandinho Leite. Deputado doutor Emílio Mameri, com relator. Deputado Janete Sá, com relator. Deputado Marco Garcia. Com relator. Deputado Marcelo Santos. Com o relator. Deputado doutor Rafael Favato. Tendo já a maioria dos votos na Comissão de Justiça, senhor presidente, devolva a mesa para prosseguir a matéria. Mantido o veto na Comissão de Justiça. Deputado Marco Garcia, para encaminhar o veto, por favor. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de encaminhar aqui a base do governo esse projeto de lei aqui, 164/2022, de autoria do deputado Coronel Alexandre Quintino, não está inserido dentro daquelas de iniciativa legislativa privativa do governo do Estado, conforme o artigo 63 da Constituição Estadual, não havendo, portanto, vício de iniciativa. Já em relação ao parecer da PGE, que traz a violação ao princípio da igualdade, após novas análises referentes ao tema do referido projeto de lei, ficou constatado que a matéria não apresenta vício citado pela PGE, assim como o acordo firmado entre o governo e o autor do projeto de lei, o deputado Coronel Alexandre Quintino. Entendemos que a derrubada do veto não traz consequências de inconstitucionalidade à lei. Então, portanto, nesse momento, a gente vai liberar a base para que votem em comum acordo. Vou colocar, então, em votação. Só queria fazer orientação aqui da base do Marcelo Podemos.
entendendo que mesmo sendo um veto, eu queria pedir aos colaboradores do Podemos que pudessem me acompanhar, acompanhando o relator. Voto sim. Lembrando que a próxima reunião do Podemos é no Kleber Andrade, né? Tanta gente que tem. Só ele. Vou colocar então em votação, está aberto o painel para votação. Os deputados que votarem sim, mantêm o veto. Os que votarem não, rejeito. Senhor presidente, como que o vice-líder do governo liberou a base para votar, eu vou votar com meu colega partidário, eu voto não, senhor presidente. Só queria fazer o registro aqui do Colégio Equipe de Cachoeiro de Itapemirim, que estão presentes aqui no plenário. Sejam bem-vindos. Responsável a diretora Graciane. Então, sejam bem-vindos aí, todos os alunos do Colégio Equipe de Cachoeiro de Itapemirim, terra do nosso querido deputado Teodorico Ferraço e do deputado Mansur. E do deputado Hércules também, que já veio aqui reivindicar que ele é de Cachoeiro também. Tá certo. Colégio Equipe de Cachoeiro de Itapemirim. Sejam bem-vindos. O painel está aberto para votação, tá? Estou esperando os votos. Quem votar sim, mantém o veto. Quem votar não, rejeita. Senhor presidente, só para orientar a base, a gente está liberando a base. Peço aos deputados para que possam proferir seus votos. Bruno, Hudson, Renzo, Vandinho, os deputados que estão presentes, né? Danilo, Dr. Hércules, Zé Esmeraldo. Não me compromete. Vou proclamar então o resultado, hein? Falta alguém? Vota aí, bota na outra terminal aí, ó. Eu acho que é, não sei. Eu vou proclamar então o resultado, hein? 4 votos sim, 12 não, uma abstenção, total 17 votos, então fica mantido o veto. Não, derrubar é só 16. Fica mantido o veto, comunique-se ao governador. Item 2. Discussão única ao projeto de lei 06/2020. Comissão de Justiça, deputado Gandini. Passar a relatoria do deputado Marco Garcia. Senhor presidente, eu vou me prevalecer aqui do prazo regimental aqui, eu pedi o prazo. É regimental, então fica sobrestada as demais matérias. Antes de irmos para a fase da comunicação, eu estou em minhas mãos aqui uma denúncia que chegou ao meu gabinete e eu quero fazer apenas a leitura disso. Vou encaminhar
enquanto chefe do Poder Legislativo Estadual, a todos os deputados estaduais. Vou encaminhar ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público de Contas e à Comissão de Segurança. Ok, Marquinhos? Marquinhos? Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual e Comissão de Segurança e todos os deputados estaduais. Chegou ao meu gabinete, considerando que a atribuição do Ministério Público e a defesa da ordem jurídica no regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, conforme artigo 127 da Constituição Federal de 88, considerando que todo cidadão tem direito de denunciar as irregularidades que toma conhecimento, visando principalmente a moralidade, a eficiência e a administração pública, razão pela qual respeitosamente perante a Vossa Excelência propor. Representação em face do Coronel Jocarli Martins de Aguiar Júnior, ocupante de secretário-chefe da Casa Militar do Governo do Estado. Coronel Jocarli atualmente ocupa o cargo de secretário-chefe da Casa Militar e acumula remuneração mensal conforme as informações públicas abaixo. Aí vem discorrendo sobre várias coisas, que eu vou entregar uma cópia na mão de cada deputado estadual. Conforme exposto, constata-se que o Coronel Jocarli recebe a remuneração bruta totalizando R$ 41.819,14, ou seja, subsídio acima do governador do Estado e acima do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, neste caso, sendo contrária à legislação vigente no Estado do Espírito Santo. E aí tem várias situações, eu não quero aqui entrar em mérito de tecer nenhum tipo de comentário de ordem pessoal, mas enquanto presidente da Assembleia não poderia receber essa denúncia e não lê-la em plenário, não passar aos deputados e aos órgãos competentes para que não possa prevaricar enquanto presidente da Assembleia Legislativa. Então, peço que encaminhe isso a todos os deputados estaduais, Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Comissão de Segurança, sob a liderança do deputado Luiz Durão, tendo em vista que se trata de improbidade administrativa, tanto do chefe da Casa Militar quanto do chefe do Poder Executivo Estadual, o governador Renato Casagrande. Passo à fase das comunicações com a palavra do doutor Hércules, primeiro inscrito. Bem, boa tarde à comunidade surda, e quero abraçar o Mário e agora a Beth, que está transmitindo a nossa fala em sinais de Libra para a comunidade surda. Quem viu no princípio, viu que eu dei boa tarde em sinais de Libra. Quero abraçar os peritos, mais uma vez dizer que perito tem que ser independente e continue fazendo pressão aqui mesmo. Continue aqui mesmo, não saia daqui enquanto não resolver esse problema. Porque não é possível o perito ser subordinado a qualquer tipo de poder, qualquer tipo de pressão. Não vão admitir isso e conte com o nosso apoio. Eu quero lamentar aqui com muita tristeza, que nós temos mais de 30 projetos para ser apreciado. E a sessão foi derrubada por causa de um veto. Não é possível continuar dessa forma. Não é possível o povo aguentar isso. Não é possível. Isso é uma vergonha para casa.
Isso é uma vergonha para nós todos. Nós poderíamos estar aqui apreciando todos os projetos, aí a pauta foi trancada por causa de um veto, com o máximo de respeito, máxima vênia ao autor do projeto, mas isso tem que andar, não pode continuar dessa forma. Então eu quero registrar aqui o meu desagrado, a minha tristeza de assistir nesse momento um fato igual a esse. Então eu peço desculpa a todos, mas eu não posso ficar calado nesse momento. No último sábado, dia 24, foi o Dia Nacional da Conscientização sobre a Fissura Lábio-Palatina. De acordo com os dados do Ministério da Saúde de 2016, é estimado que 1 em cada 650 bebês nasce com fissura lábio-palatina e o objetivo. Eu gostaria, presidente, gostaria que tocasse a campainha, porque não é possível... Gente, por favor, vão em respeito ao deputado. Puxa vida, eu queria Silêncio. um pouquinho... Não precisa ouvir o que eu estou falando, não. Mas deixa eu falar, por favor. Gente, por favor. Não precisa ouvir o que eu estou falando, mas eu gostaria de poder falar. Eu quero pedir, presidente, novamente o meu tempo. Deputado, com a palavra, doutor Hércules. Eu gostaria, de zerar o meu tempo, por gentileza. No último dia 24 de junho, foi o Dia Nacional da Conscientização sobre Fissura Lábio-Palatina. De acordo com os dados do Ministério da Saúde de 2016, é estimado que em cada 650 bebês nasce com fissura, nasce com fissura lábio-palatina, e o objetivo da data, que foi aprovada recentemente, é orientar sobre o tratamento. Peço então, Fabiana ou Luciano, que possa colocar o vídeo, por gentileza. Tem 18 anos e desde bebê é acompanhada por vários médicos para um tratamento que ainda não tem data para terminar. Ela nasceu com uma má formação no rosto, Queria que respeitasse. Eu gostaria que respeitasse aquilo ali, ó. Através de um Que tratamento respeitasse, por favor. Mas que impacta as crianças que nascem fortemente desse na vida jeito. de quem nasce com ela. Pelo fato da gente ser considerado diferente, eu acho que a gente vai chamar a atenção sim, onde a gente chegar, pelo fato da gente ser diferente. E pra mim tratar isso, eu falo, isso é só uma fase, uma hora vai passar, tudo vai passar. As fissuras ou fendas lábio-palatinas acontecem quando o rosto do bebê não é formado como deveria durante a gravidez. É quando falta um pedacinho do lábio, o que conhecemos como lábio leporino, ou quando falta o palato. Há também os casos em que faltam os dois. A fissura pode ser identificada na ultrassom, quando o pré-natal é feito de forma adequada. E o diagnóstico precoce é fundamental para que a criança receba o apoio necessário. Mesmo que o bebê está sendo formado, a fusão que deveria existir entre as partes, ela não ocorre. Então, pela própria complexidade das estruturas, nós temos essa situação que ela impacta realmente na vida do ser humano. Fissurados podem ter dificuldade de fala, deglutição e audição, por exemplo. Para corrigir a fenda e dar a quem tem fissuras as funcionalidades comuns da face e da garganta, é preciso um tratamento continuado, com vários tipos de profissionais. O tratamento dele ele envolve vários segmentos, tanto segmentos cirúrgicos, com cirurgião plástico, com otorrino, com pediatra, como segmentos ambulatoriais, com o dentista, com o fonoaudiólogo, com o psicólogo, para cuidar dos aspectos emocionais desses pacientes. Um fissurado pode ter a voz anasalada e a dicção difícil de ser entendida se não continuar o acompanhamento. Diego parou o tratamento da fonoterapia ainda adolescente, mas quando admitiu a importância de continuar a terapia, mudou também a percepção que tinha de si mesmo. Quando eu admiti para mim mesmo que eu precisava melhorar a minha fala, parece que a minha relação com essa minha deficiência mudou. E aí eu aceitei, perfeitamente. Então hoje eu tenho muita tranquilidade
para explicar para qualquer pessoa que vem me perguntar, deixa eu ver seu aparelho, como é que você fala seu aparelho e tal, que dá uma diferença. Então, assim, hoje para mim é um assunto bem natural. No Brasil, existem 28 centros de tratamento de malformações crâniofaciais espalhados em 4 regiões. Para garantir o acompanhamento, basta procurar o mais próximo da sua cidade no portal do Ministério da Saúde. O SUS oferece tudo gratuitamente, de cirurgias às terapias complementares. Acompanhar a evolução dos pacientes desde o nascimento até a vida adulta é recompensador. E a família é fundamental nesta caminhada. O que mais impacta na vida deles é essa adesão no tratamento. É a família reconhecer a importância de estar acompanhando, de estar apoiando e que o tratamento ele é longo, mas ele é necessário. Eu estou dando aula e gravo aulas ao vivo que são transmitidas no YouTube, né? Então, por exemplo, esse desafio seria um desafio inviável se eu não tivesse feito o meu tratamento. Eu também tenho minha mãe, eu tenho minha irmã mais velha e as minhas primas. Sempre que, quando eu tô triste, quando alguma coisa acontece, eu sempre falo pra elas. Aí elas sempre me ajudam, eu falo coisas e aí passa. Presidente, eu peço a Vossa Excelência para que eu possa prorrogar, mas só... Já foi prorrogado. Alguns minutos. Já foi prorrogado. Fica à vontade. Só para concluir a minha fala, obrigado. Então, nós vimos aí que a questão da fenda palatina, o lábio leporino, em cada 650 bebês, um nasce com essa anomalia congênita, e nós podemos detectar com 20 semanas, quando se faz ultrassonografia morfológica, é fácil do médico que vai fazer esse exame detectar a fenda palatina e lábio leporino, ainda intraútero, porque com 20 semanas nós teremos mais 40 semanas, pode ir preparando essa mãe, porque realmente vai ter um problema sério para até essa criança adaptar, para fazer a sucção na amamentação, na alimentação, na fala, vai precisar de fono, vai precisar de psicólogo, de nutricionista. Então, na verdade, é uma anomalia congênita que traz um tratamento, um trabalho muito grande, geralmente para a mãe. Eu sou autor do projeto de lei 298 de 2022, que institui o Dia Estadual de Conscientização da Fenda palatina ou lábio leporino, que pode ter as duas em conjunto ou uma só. Recebi hoje na reunião na Comissão de Saúde os cirurgiões plásticos, doutora Rosali Torriello e doutor Gabriel Duarte Basílio, que realizaram uma apresentação sobre a atuação da cirurgia plástica no tratamento da pessoa com fissura lábio palatino. Quero lembrar também que o doutor Carlos Alberto Timóteo tem um trabalho muito bom no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, e vamos continuar trabalhando para garantir o tratamento de fissura lábio leporino para as crianças que nascem aqui do Espírito Santo. Muito obrigado e, mais uma vez, saúde, saúde e saúde. Doutor Hércules, deputado, eu gostaria de convidar Vossa Excelência para que o senhor possa assumir aqui a presidência dessa casa. Eu tenho um compromisso agora às 16 horas. É o decano. Presidente, eu sinto muito, mas eu não gostaria de assumir, não, mesmo porque eu não estou então vamos lá. Com equilíbrio emocional nesse momento, para presidir a nossa Assembleia. Okay. E realmente eu estou bastante envergonhado pelo que aconteceu agora há pouco aqui. Obrigado. Ok, deputado. Então passamos a palavra aqui agora ao deputado Gandini. Boa tarde, deputados, presidente, deputado Marco Garcia, servidores dessa casa, também as pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia. Importante dia de hoje, deputado
Hudson Leal. Quero trazer um tema importante para os moradores de Santa Teresa. Em 2013, nós tivemos ali em Santa Teresa o início de um movimento importante capitaneado pelo biólogo André Ruski, que faleceu em 2016, fazendo um movimento para que o parque que estava sendo construído, o parque foi construído com recurso público, e do dia para a noite foi doado ao SESC, que esse movimento pedia a reversão dessa doação. Uma doação que se deu sem nenhuma discussão pública, e eu posso afirmar isso no dia de hoje, não podia afirmar até a reunião passada, porque eu não tinha essas informações de maneira oficial. Mas nós fizemos, deputada Janete, 4 requerimentos através de lei de acesso à informação, uma Assembleia Legislativa, um requerimento da Assembleia Legislativa, onde tramitou o projeto de doação, uma Câmara de Santa Teresa, ao Governo do Estado do Espírito Santo, quem fez a doação, e a outra também, a Prefeitura de Santa Teresa, que teve um contrato encerrado de cessão de área, e essa área foi doada ao SESC para a construção de um hotel e parque aquático, uma série de outras questões. Nós fizemos esses requerimentos através das leis de acesso à informação, e todos os requerimentos foram claros em dizer que não houve nenhum tipo de discussão com a população. Nenhum tipo de discussão com a população. E nessa época já estava em vigor o Estatuto das Cidades. E o Estatuto das Cidades é muito claro ao dizer que deve preceder de qualquer atividade, modificação no espaço territorial urbano, deve preceder de audiência pública, de discussão pública, de participação popular. Essa é uma doação como essa, de uma área, ainda mais de uma área de 100 mil metros quadrados, e que existia um investimento público feito pelo governo federal e também pelo governo municipal naquele momento, num parque de R$1 milhão que deveria ser entregue à população de Santa Teresa. De lá para cá, nada foi construído, é importante dizer isso, nada foi construído naquele local, nada. Já são quase mais uma década já, e nada foi construído naquele local. Inclusive, há um certo abandono do parque totalmente, o parque foi totalmente abandonado, porque ele ninguém dá acesso à população a esse parque. R$1 milhão foi gasto ali, foi feita a inauguração e fecharam o cadeado. Foi doado. Foi doado para o SESC. E o SESC não executou nenhuma obra naquele local. Portanto, nós estamos, e aí fomos acionados pelo movimento Salve o Parque, que começou com André Ruski, filho de Augusto Ruski, que queria transformar, que queria dar acesso à população a esse parque. E nesse momento, nós vamos fazer na quinta-feira, às 18 horas, uma audiência pública em Santa Teresa, para ouvir a população de Santa Teresa. Até porque existe uma lei dessa casa aqui, que fez a doação sem ter nenhuma discussão pública. Foi feito dia 28 de dezembro, essa votação, 28 de dezembro do último ano de um governo. Uma doação que eu não sei se poderia fazer uma doação nessas condições. Tenho certeza que não poderia, não tendo discussão. Foi o que aconteceu, e a documentação está toda já acostada comigo, que não teve nenhum tipo de discussão. Gantini, pela ordem, apenas para uma intervenção. Acho muito estranho a data, porque nesse período já está em recesso a Assembleia Legislativa. Mas a lei está assinada... 28 de dezembro. A lei está assinada de 28 de dezembro. Então, assim, qual que é a nossa proposta? A gente vai ouvir, já fizemos uma audiência aqui na Assembleia, já finalizando, senhor presidente, peço aí só
um minutinho para eu finalizar. Já fizemos audiência aqui na Assembleia, onde houveram manifestações diversas, de diversos atores da sociedade, todos, praticamente todos, contrários à doação do parque, mas vamos a Santa Teresa para ouvir a população de Santa Teresa na quinta-feira. E vai ser um momento importante até para a gente tomar uma decisão, até de propor, caso haja realmente esse desinteresse por parte da população, que aquela área se transforme num centro de eventos e como está colocado pelo SESC, como seria como os outros SESCs, apesar que hoje, na matéria de hoje do Jornal A Gazeta, fala que a nova diretoria do SESC pensa em não mais fazer investimentos como os que já existem aqui no Estado. Então nós vamos na quinta-feira fazer essa discussão, deputado presidente, deputado Torino, e seria muito importante que a população de Santa Teresa possa se manifestar. Inclusive quem é a favor, quem é contra. É muito importante que esse momento de audiência pública seja um momento enriquecedor para que a gente tome uma decisão importante, até mesmo de propor a essa casa, essa Assembleia, que possa, talvez, caso exista de fato o desinteresse aparente que existe hoje, e que volte a população ter acesso a um parque com investimento público, que a gente possa reverter essa situação no município de Santa Teresa. Então, eu agradeço aos deputados que acompanharam a fala e vamos na quinta-feira. Na segunda-feira a gente traz o resultado dessa discussão em loco lá na cidade de Santa Teresa. Obrigado a todos. Bom, nesse momento eu estou assumindo a presidência da casa. São 3h41. Famoso 4:19. Muito obrigado a todos que nos assistem na TV Assembleia. Deputado Torino Marques, com a palavra agora, deputada Janete de Sá. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem pela TV Assembleia e a essa casa. Eu ia fazer minha manifestação na tarde de ontem, mas infelizmente a sessão também ela foi muito rápida, porque ela foi trancada a pauta, e eu acabei não conseguindo fazer a minha manifestação, e que ao final vou fazer um pedido de minuto de silêncio. Trata-se da morte, do assassinato brutal, uma execução, da veterinária capixaba Crislane Boldrini Faé, natural de Rio Bananal, uma mulher jovem, de 29 anos, que foi assassinada na última quinta-feira, às 18 horas, em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, quando ela saía do seu local de trabalho. Ela trabalha numa empresa, numa grande empresa de processamento de carne e distribuição, que é o frigorífico Frisa, que também tem uma planta industrial no município de Teixeira de Freitas, no estado da Bahia. A Crislane, que é natural de Rio Bananal, estava trabalhando, acredito que desde março, nessa empresa, e a Crislane trabalhava na área de qualidade, na expensão e na verificação da qualidade dos produtos que eram adquiridos pela Frisa, ou seja, diretamente com os fornecedores destes produtos. Lamentavelmente, essa jovem, ela foi cercada por 2 bandidos, naturalmente por um crime de mando, certamente tudo indica, porque ela foi cercada de moto pelos executores, teve a sua moto derrubada e foi executada com 5 tiros, 2 nas pernas, uma na perna direita e esquerda nos braços, e um no peito, que foi certamente o tiro fatal que tirou a vida dessa jovem em plena rua, na estrada, nas proximidades do centro da cidade, próximo de onde ela trabalhava, já que ela morava nas proximidades do local de trabalho. Uma mulher linda, uma filha espetacular, uma grande profissional, séria, competente, consequente, com uma formação superior em universidade pública federal, um crime covarde, bárbaro, que requer
a apuração pelas autoridades policiais constituídas do nosso Estado, junto com da Bahia. O crime aconteceu na Bahia, mas o nosso Estado, as nossas forças policiais, através da Secretaria de Segurança, precisam também estar envolvidos nessa investigação. Já fiz o pedido, inclusive, ao governador Renato Casagrande, e também já liguei para o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo para que acompanhe essa apuração, porque nós exigimos que as autoridades identifiquem os assassinos, que possam também identificar os possíveis mandantes, porque certamente é um crime de mando, e também que possa ser descoberto qual a motivação deste crime que chocou a família, a sociedade de Rio Bananal, a sociedade capixaba e todos nós dessa casa, que exigimos justiça. Nós exigimos que essas apurações, elas ocorram com a maior brevidade possível e que a justiça seja feita para que esses crimes dessa natureza, crimes de mando, onde inocentes perdem a sua vida por trabalharem direito, honestamente, por trabalharem com competência, podem ser vítimas de situações como essa. Não sabemos se a motivação foi em decorrência do trabalho, mas tem linhas de investigação nesse sentido e também em outras áreas que estão sendo verificadas para que a justiça seja feita e os criminosos sejam identificados, reais criminosos sejam identificados, reais mandantes sejam identificados e severamente punidos. Crislane, a morte de Crislane Boldrini Faé não pode jamais ficar impune e não pode ser, ela não pode se tornar mais uma estatística de crimes de mando neste país. Uma mulher, uma irmã, filha, que tinha muitos amigos, não apenas em Rio Bananal, mas que consternou com sua morte bárbara, cruel e covarde toda uma cidade que parou para receber a Crislane e participar da sua despedida, indo ao seu funeral. Infelizmente, eu não pude estar presente, mandei as nossas condolências, nossos mais sinceros e profundos sentimentos de solidariedade à família enlutada, nesse momento difícil, nesse momento de dor, em que um pai, uma mãe, uma família perdem uma filha exemplar, uma profissional competente, uma grande capixaba. Fica aqui a nossa tristeza, nosso voto de pesar, deputado Torino, e o meu pedido para finalizar de um minuto de silêncio que faço dessa tribuna em favor de tudo que representou a Crislane Boldrini Faé para a sua cidade, para a sua família, para o nosso estado e na profissão de médica veterinária. Vamos fazer então, nesse momento, aqui na Assembleia Legislativa, 1 minuto de silêncio. Obrigada, deputado. Nada. Justiça para Crislane Boldrini Faé. 3 horas e 48 minutos, com a palavra, deputado Capitão Assunção. Como é bom e gratificante subir nessa tribuna
e dar uma boa notícia. Como é bom e gratificante. Governo anuncia redução do ICMS da gasolina. É isso aí, governador. Após São Paulo, foi a vez do governador anunciar redução das alíquotas de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo. Opa, peraí. Não é aqui no Espírito Santo não, pessoal. É em Goiás, Ronaldo Caiado. Olha aqui, por favor, joga para a tela aqui. Joga aqui um instantinho aqui. Olha só. Estado diz que não vai reduzir ICMS da gasolina. Aí o hipócrita fala, inviável. Quando é para fazer as falcatruas, para poder beneficiar os seus apaniguados, o governador faz. Mas na hora de beneficiar o povo que está pagando o frete pela hora da morte, e que através desse frete o povo está pagando os produtos mais caros, o trigo mais caro, o pão a R$17 o quilo, R$18 alguns lugares o pão a R$20, o governador Renato Casagrande não segue a linha dos governadores sensatos e não quer colaborar com o povo capixaba. E ele faz esse triste desfecho de governo. Na hora de ajudar o povo capixaba, ele mantém o ICMS. Apesar da lei federal estabelecer o teto de R$17. Nós sabemos que ele tem um projeto perverso de governo, que é acumular o máximo possível de dinheiro em caixa, além do que já está sendo acumulado, e poder usar de maneira furtiva o dinheiro na campanha política, porque para eles o povo não interessa. O socialismo que é deles, que é do Partido Socialista Brasileiro, só interessa para os seus apaniguados, para beneficiar a pequena curriola deles, e não o povo capixaba. Então, o povo capixaba, preste atenção, eu comecei esse pronunciamento de forma irônica para dizer que nós temos um compromisso com o Espírito Santo e com o povo do Espírito Santo. Vamos retirar esse homem do poder, essa coisa que se esconde atrás de uma capa conservadora, mas ele é socialista. Eu preciso lembrar a vocês os 2 anos de catástrofe que nós vivemos durante a suposta pandemia, onde ele prendeu todo mundo em casa. Obviamente, aqueles que não tinham por trás de si a garantia dos servidores públicos, aqueles que dependiam de ir para a rua todo dia e vender as suas coisas, não vão perceber. Mas quem realmente precisou, padeceu, se não fosse o governo federal, através de uma ajuda federal. Mas se depender desse governador, desse hipócrita, jamais nós teremos esses benefícios que outros estados estão sendo alcançados, como agora. Eu acabei de dizer de São Paulo, que vai fazer a redução do ICMS da gasolina, e também do estado de Goiás. E aqui o hipócrita diz na tribuna online, com letras garrafais, que o Estado, a manchete, Estado diz que não vai reduzir ICMS da gasolina. E o hipócrita fala, entre aspas, inviável. Inviável porque você tem o combustível para andar lá para o sul do estado, para sua residência de verão, agora inverno, de helicóptero, pago com dinheiro do contribuinte. Tem também um grupo de veículos à sua disposição para você andar para baixo e para cima, para você e a sua turma do PSB. Então é fácil fazer socialismo com a miséria dos outros. Ele sabe que na medida em que você abaixa o combustível, o preço das coisas diminui. Então, eleitor capixaba, pense nesse socialista e pense nele fora do governo, agora na eleição para governador. Muito obrigado, presidente.
Passamos então agora para lideranças partidárias. São 3 horas e 54 minutos. Conceda a palavra ao deputado Bruno Lamas. Deputada Janete vai falar pelo PSB. Ok. Depois oradores. Por favor. Ei. Boa tarde mais uma vez a todos. Hoje, na fala da liderança do PSB, eu quero estar chamando a atenção para uma votação que vai estar acontecendo, que está acontecendo, aliás, na Vale, no pessoal da Valia. Então, aqui fica o meu comunicado para todo o pessoal que é aposentado e que é pensionista do plano do benefício definido da Valia. Trabalhadores, ex-trabalhadores da Vale, aposentados e pensionistas do plano definido da Valia. Está havendo uma consulta da nossa previdência privada, que é a Valia. Eu sou empregada da Vale, também pertenço a este plano, para reduzir de 60 meses para 48 meses a reserva técnica para pagamento de 25% em cima de um benefício nosso. O assistido da Valia sabe o que eu estou falando. Essa fala é mais dirigida para esses ex-empregados da Vale. Com essa redução dessa reserva de 60 meses para 48 meses, existe uma possibilidade maior de nós todos que somos deste plano do benefício definido da Valia, que é a nossa previdência privada, recebermos 3 abonos da suplementação de nossos vencimentos ainda esse ano e aumentar, porque o superávit acaba ficando maior. Na apuração, quando tira os 25% para um período menor de garantia, nós conseguimos ter um superávit que contemple um abono maior. Ou seja, é importante para essas pessoas, que já estão todos acima de 70 anos, a maioria, são poucos, alguma pensionista que tem, porque o filho era um dependente especial, que é menor de 60 anos, mas a maioria tem acima de 70 anos, ou seja, precisa receber este superávit em vida. E por isso que nós estamos orientando a participarem, quem é do plano do benefício definido da Valia, aposentados e pensionistas, dessa consulta que aconteceu desde a semana passada e que vai até às 14 horas de amanhã. E para votar, basta ir na Pós-Vale, na Valia ou em algum ponto do Sindicato dos Ferroviários no estado do Espírito Santo. Tem orientação sendo feita por Emagnor, o grupo de Emagnor em Fundão, para quem é de Aracruz, daquela região de Fundão. Tem orientações sendo feitas em João Neiva, em Colatina, para o pessoal que mora nessa região, e na Grande Vitória, no Ibis, na antiga clínica do sindicato no Ibis, e na sede do Sindicato dos Ferroviários, além da Pós-Vale de João Neiva e da Pós-Vale aqui no centro da cidade e da sede da Valia. Procure um desses locais, vá lá e vote na opção 1, que é para a redução para 48 meses da reserva. Nossa garantia de continuarmos recebendo os 25% de suplementação no nosso vencimento mensal, ela existe sim, porque o patrimônio da Valia, ele é um patrimônio bilionário, e se nós não recebermos esses abonos de superávit em vida, isso tudo que é um patrimônio bilionário, por exemplo, o prédio onde a Vale funciona no Rio de Janeiro é da Valia, de nossa previdência privada. Vários imóveis na cidade do Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, né, e pelo país afora,
pertencem à Valia. O patrimônio da Valia é bilionário, ou seja, nós não corremos o risco com essa, votando na opção 1 pela redução para 48 meses da reserva, de ser tirado, de não ter recurso para pagar os 25% na nossa remuneração mensal, que já faz parte de nossa remuneração e que nós não abrimos mão. Porque faz parte de nossa remuneração. Então, nós não abrimos mão disso. E mais, o que está acontecendo? O que tem que vocês estão apontando lá? Ah, ok. Porque eu pensei que tivesse alguma coisa caindo ali. Ok. Bom, nós não abrimos mão disso, de fazermos essa votação que precisa da ida de todos vocês, que são do plano do benefício definido, para votar nessa opção de 48 meses. Então, quem conhece um aposentado, uma pensionista da Valia de mais de 70 anos, leve este recado. Procure esses pontos da Valia, da Pós-Vale ou do sindicato para votar até amanhã às 14 horas. Porque se nós não recebermos abonos maiores e continuarmos recebendo os nossos 25% em cima de nossa suplementação em vida, esses recursos, na hora que todos nós partimos daqui, porque o plano do benefício definido da Valia, ele é um plano fechado, e ele está em fase de extinção. Quando morrer o último assistido, ele deixa de existir, não entra mais ninguém nesse plano, não pode entrar mais já há algum tempo. Todo este patrimônio da Valia, que é nosso, que fomos nós que construímos, que é enorme, é bilionário, vai para a Vale, não vai para os nossos filhos, não vai para os pensionistas, volta para a Vale. E a Vale está mancomunada com a Valia, exatamente para que essa distribuição não aconteça, para que o bolo dela fique maior, cada vez maior, porque tudo isso vai retornar para Vale, que hoje é uma empresa privada. Então, gente, quem tem dúvida em manter os 60 meses, votar nos 60 meses, não faça isso. Isso é contra você. A maioria de nós recebe uma suplementação baixa. E votar na opção 1 até amanhã, quarta-feira, às 14 horas, é a nossa saída para continuar recebendo mensalmente os 25% em cima de nossa suplementação mensal e para ter mais abonos maiores e 3 abonos suplementação ainda neste ano de 2002, com essa mudança, que é muito importante para nós. Nós precisamos de 7.500 aposentados e pensionistas votando nessa consulta. Por isso que eu aproveito este tempo destinado ao meu partido, PSB, para estar dando este recado à categoria ferroviária, os da ativa, cujos pais, nós somos a categoria, tem muitos filhos que são filhos de ferroviários, eu mesma sou filha de ferroviária, minha família é toda ferroviária, meu marido já falecido também é ferroviário, então é uma família, quem estiver nos ouvindo, que é da família ferroviária que está na ativa, passe esse recado para o seu pai, especialmente são pais. Nessa época éramos poucas mulheres, 3% de mulheres que trabalhávamos na Vale, mas passa esse recado, especialmente para as pensionistas, que são as mulheres de nossos colegas aposentados que já faleceram. Vá às urnas, onde eu falei, sede do sindicato, da Pós-Vale ou da Valia, no Espírito Santo, e vote na proposta 1 pela redução da reserva para 48 meses. Aí a gente tem a garantia de 25% na nossa suplementação e também abonos maiores ainda em vida. Deputado Dari, ainda tem quase 7 minutos para você dar continuidade à nossa fala do PSB. Boa tarde, presidente, deputado em exercício na presidência Turino. Quero aqui cumprimentar a deputada Janete. Ela, quando fala sobre a Vale, sobre ferroviário, a deputada Janete se empolga, porque já foi funcionária da Vale, foi
presidente do sindicato, então queria aqui parabenizar a Janete pela sua fala. Quero aqui cumprimentar também o deputado Dr. Hércules, está aqui presente, deputado Assunção. Dizer que, nesse momento, nós viemos do município de Irupi, junto com o governador Renato Casagrande, fizemos uma belíssima de uma solenidade. Quero aqui parabenizar o nosso prefeito Edmilson e também o nosso vice-prefeito Paulino, junto com todos os vereadores. Quero aqui registrar em nome da nossa presidente da Câmara Municipal de Irupi, a Tininha, dizer que ali o governador Renato Casagrande, ele assinou diversas obras de serviços para o município, entre eles a reforma e ampliação da escola Sônia Maria no município, e entre outras escolas para ser beneficiada pelo FUNPAIS, e também diversos calçamentos rurais. Tem mais ou menos 15 dias, eu estive em Irupi com o prefeito, com as lideranças locais, dando ordem de serviço também para o calçamento rural no córrego da Pedreira, no município de Irupi. Então aqui eu fico muito feliz de dizer que essa tarde o município de Irupi recebeu recursos que com certeza fica para a história do município. Então assim, presidente Torino Marques, dizer que a agenda foi um sucesso. Quero aqui parabenizar o nosso prefeito. E também recebi agora do nosso diretor do Detran uma agenda para o município de Baixo Guandu na próxima sexta-feira. O município vai começar a aplicar as provas de moto, de carro, que ainda o Detran do município de Baixo Guandu não estava aplicando. Era uma luta nossa, o nosso mandato. Nós já levamos para o município o Detran, tirando de posto de atendimento para uma Ciretran, e hoje vai ser colocado também na prática as provas ali para que os guanduenses ou outras pessoas dos municípios vizinhos possam tirar sua carteira de motorista, fazer os seus exames e também as provas ali no município de Baixo Guandu. Então assim, presidente Torino, é com muita alegria que domingo nós estivemos também no distrito de Vila Nova do Bananal, distrito onde eu nasci, fui criado, tem ainda os meus familiares residindo nesse distrito, e ali nós entregamos diversos equipamentos agrícolas para as associações do Jaó e a Associação do Alto Bananal. Estava junto comigo o deputado federal Paulo Folleto, que ainda, quando ele estava como secretário de Estado da Agricultura, ele viabilizou os galpões, uma para cada associação. Então assim, é o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa, fazendo a interlocução com o governador Renato Casagrande e entregando diversos equipamentos, diversas obras e investimentos para diversos municípios do interior do Espírito Santo. Obrigado, presidente. Disponha, meu amigo Dari Pagung, líder do governo. Agora os oradores inscritos. Vamos passar aqui a palavra para o deputado Carlos Von. Deputado Capitão Assunção. Ok, 10 minutos para Vossa Excelência. Primeiro eu vou prestar continência para a minha categoria de estatuto. Que é isso? Que negócio é esse? Pode parar. Vou mandar te enquadrar, hein? Vou mandar te enquadrar. Você vai ser enquadrado.
7 meses de idade. 7 meses de idade. Você já imaginou um neném de 7 meses de idade? Você sabe que a quantidade de pessoas que estão vivas hoje, que nasceram no 7º mês de gravidez? 7 meses de gravidez. Milhões de pessoas por aí afora nasceram no 7º mês de gestação. E a semana passada, assassinaram um bebê nessa onda maluca de aborto. Essa onda horrível que está acontecendo no Brasil, como se isso fosse libertar supostamente a mulher de alguma amarra, por causa dessa onda fúnebre, funesta de feminismo. Uma advogada abortista comprou supostamente as dores de um casal que também não vivia como família, porque numa mesma casa, o pai de um menino de 13 anos, a mãe de uma menina de 11 anos, deixam os dois terem relações sexuais, e a própria menina de 11 anos fala que foi consensual. Tentaram queimar uma juíza que manteve o máximo possível todas as alternativas para que esse bebê de 7 meses tivesse uma oportunidade de vida. Mas esse movimento de assassinato, de infanticídio foi mais forte, tomou conta das redes sociais e disseram para todo mundo que tinha sido um estupro. E essa advogada foi até uma procuradora da Justiça, da Procuradora Federal de Santa Catarina, e a procuradora imediatamente mandou uma recomendação em caixa alta para o hospital, recomendando, se em 48 horas não tomasse a providência que deveria tomar, essa recomendação, eles tomariam uma atitude contra aquele hospital que estava querendo, sim, trazer à luz essa criança de 7 meses. Mas covardemente e infelizmente, não covardemente o hospital, mas o hospital teve que ceder à pressão dessa covarde procuradora da República, a qual eu estou denunciando no Conselho Nacional do Ministério Público, para que não acontecesse o pior para aquela vida. Não foi um estupro. E aquele bebê tinha 7 meses de vida. Olha o que aconteceu com ele. As feministas, observe o que aconteceu com o bebê naquele dia fatídico, por determinação, em forma de orientação do Ministério Público Federal de Santa Catarina, através de uma procuradora. Um procurador não quer dizer todo o Ministério Público. Por favor, mostre essas imagens do que aconteceu semelhantemente com aquele bebê de 7 meses. Pode jogar a câmera para lá. Tem som? Puder aumentar o som? O médico pede para que a outra médica continue assistindo para o que vai acontecer com um bebê de 7 meses. O bebê tenta fugir de uma cânula. Puder colocar com som?
7 meses de vida. Mataram um bebê naquele hospital por recomendação obrigatória de uma procuradora da Justiça Federal. Volto a repetir, não foi um estupro, e por causa desses movimentos malucos que estão virando a cabeça de muita gente, muitos bebês estão perdendo a vida com esse ato doentio chamado de aborto. Aborto é infanticídio. Eu exijo que o Conselho Nacional do Ministério Público haja sobre essa procuradora que cedeu à sandice de uma advogada que no seu perfil do Twitter mostra que o que ela é: defensora de infanticídio, defensora do aborto e do feminismo. Vocês não terão lugar no Brasil. O Brasil não vai se sujeitar ao aborto. Podem fazer... Vamos repetir o vídeo, por favor. É importante que vocês vejam isso. O que aconteceu com esse bebê. Aí, por cima. Ele se afastou do catéter. Ele sempre se mexe. É por isso que eu faço desse jeito. Agora pode ligar a máquina. E pode continuar com o filme. Pra onde ela vai? Isso se chama infanticídio. Criminosos. O pai teve a oportunidade, a mãe teve a oportunidade. Eu estou falando do pai e da mãe dos menores. Os menores de 11 anos e 13 anos estão vivos. A advogada criminosa, feminista, abortista está viva. A procuradora da República de Santa Catarina está viva. Tentaram queimar a juíza que estava segurando o máximo possível a vida daquela criança, a diretora do hospital e toda a equipe médica, mas a criança não teve oportunidade, a ela só restou a morte. Nós sabemos, por sermos cristãos, que ela vive hoje com o Senhor Jesus, mas esses terão que pagar. Esses vão ter que pagar, e essa Procuradora-Geral vai ter que responder ao Conselho Nacional do Ministério Público. Eu exijo uma pronta resposta e uma decisão sobre essa Procuradora. Não podemos baixar a cabeça sobre esse infanticídio que aconteceu e tantos outros mais. Lembrando que o governador do Espírito Santo faz parte desse time. Lembra quando os médicos capixabas se recusaram de fazer infanticídio no Espírito Santo e levaram um avião daqui a toque de caixa com outra criança para Pernambuco? Ele também faz parte desse time de infanticidas. Criminosos, bandidos, vocês não dão valor à vida.
e vão ter que padecer por isso. Jamais nos calarão. A vida acima de tudo. Bandidos, facínoras, criminosos. Obrigado, presidente. Disponha, capitão Assunção. Isso foi um momento muito triste para todos nós brasileiros, realmente. Foi um crime, um assassinato. Um assassinato, não havia estupro, e sim um relacionamento entre duas crianças de 11 e 13 anos de idade. E, infelizmente, venderam como se fosse um estupro após ter acontecido esse aborto, né? Que, infelizmente, o Ministério Público de Santa Catarina aceitou, e tentaram jogar a juíza como se fosse um monstro, e isso não era para ter acontecido de forma alguma. Fico muito triste e consternado. Infelizmente, nós, conservadores, capitão Assunção, somos taxados como genocidas, né? Negacionistas. Nunca fomos e nunca seremos. Não adianta. Com a palavra, deputado Sérgio Magés, que está de licença. Deputado Freitas. Deputado Freitas não respondendo. Não vai falar, não? Capitão, assume aqui para eu falar. Eu vou passar a presidência para o capitão Assunção, que agora chegou a minha vez de fala. Capitão Assunção assume a presidência da casa para eu ir lá poder falar. Agora são 4 horas e 21 minutos. Com a palavra, o nobre deputado Torino Marques. Muito boa tarde, senhoras e senhores. São 4 horas e 21 minutos. Na última sexta-feira, isso aconteceu no dia 24, último agora, participei de uma audiência pública, capitão Assunção, que está presidindo a sessão agora, na Câmara Municipal, ali em São Mateus. Fui levar meu apoio, claro, enquanto deputado estadual, às famílias de poceiros da agricultura familiar. São milhares, eu digo milhares de trabalhadores que fogem da fome, da miséria e da violência na periferia das cidades próximas. Ocorre, queridos amigos, que aquelas terras são devolutas do Estado do Espírito Santo. Como este governo não tem uma agenda voltada para a justiça social agrária, estamos vendo ali um barril de pólvoras, já com estopim e tudo, prontinho para explodir. Há um massacre da multinacional Suzano Celulose contra pequenos produtores que tentam sobreviver honestamente naquelas terras. Conseguiram juntar ali cerca de 200 pessoas nessa reunião. O salão emprestado pela prefeitura não comportou tanta gente. Fomos então para a rua, em frente à prefeitura, de forma improvisada. Ali tinha um trio elétrico. Realizamos então essa reunião muito proveitosa. Pois bem, ao encerramento, o presidente de uma das associações, o senhor Maurício de Jesus, foi 2 vezes ameaçado. 2 vezes nessa reunião. Primeiro, um cidadão que ele não conhece chegou-se a ele de forma intimidatória e avisou que sua cabeça estava a prêmio por R$40 mil. No momento não deu tanta importância a esse fato. Menos de 1 hora depois, numa ligação restrita, ouviu um novo aviso de que estava sendo seguido, sim, todos os dias, e que havia uma recompensa a quem entregasse a cabeça dele, do Maurício de Jesus. O Maurício tem 2 nomes, os quais já informou a polícia num boletim de ocorrência feito logo em seguida a essas ameaças. O agravamento desta situação eu venho denunciando aqui há quase 3 anos. Que fique registrado aqui nesta Casa de Leis e também para a história do meu glorioso e amado Espírito Santo. A sociedade, o governo do Estado e federal, esta Casa, a Justiça, o Ministério Público, todos vemos e sabemos do que está ocorrendo e do que está acontecendo lá
na região de São Mateus. No passado recente, a Suzano atendia pelo nome de Aracruz Celulose, depois foi batizada de Fibria e agora é Suzano. O modus operandi, para vocês terem uma pequena noção da empresa, com requintes de crueldade e desumanidade, está devidamente registrado aqui nesta casa, em uma CPI que este parlamento não pode esquecer, e você que nos assiste também. Ouvi ao final da reunião pedidos de que esta casa reabra sim essa discussão sobre esse assunto. Imaginava-se que as práticas repressoras da empresa fossem página virada na nossa história, o que é um ledo engano. Visitando a região, qualquer um de nós pode constatar isso sim. O sonho de milhares de famílias está sendo destruído pela expulsão e também a derrubada de suas casas, pela destruição de suas lavouras com o peso das máquinas e também do fogo. A luta deles devia ser preocupação do Estado, que tem a caneta nas mãos. Só depende de boa vontade e também de decisão. E o Estado que jaz inerte, no profundo sono de bela adormecida no bosque, capitão Assunção. Faz o quê? Como se fosse o novo Pôncio Pilatos, o principal inquilino do Palácio Anchieta, que é o senhor Renato Casagrande, lava sim suas mãos. E por conta disso, centenas, se não milhares de pessoas estão na Rua da Amargura, alijados, excluídos, alvo da maldade, da força e inoperância. A luta desigual que é travada todos os dias é contra a covardia do poder econômico avassalador da Suzano Celulose. É a versão moderna do gigante Davi, do pequeno Davi, que era um gigante, contra o gigante sim e monstruoso Golias. Uma empresa multinacional poderosa, rica, já condenada por grilagem de terras naquela região. Essa omissão covarde desse governo bela adormecida diante da situação já revela seu apoio silencioso a essa multinacional de nome Suzano. Essa mesma Suzano esmaga os pequenos agricultores numa disputa irracional de terras por terras que não são deles. A Suzano não é dona dessas terras. A maior parte são terras devolutas do governo do Estado do Espírito Santo. Fui lá sim garantir o apoio do meu mandato aos trabalhadores rurais. Ao omitir-se de ajuda a quem precisa, o governo Renato Casagrande mostra sua face insensível de horror aos mais pobres e também aos mais necessitados. Os relatos, as imagens, a história falam por si. Olhando essa questão de forma mais técnica um pouco, pela sua importância no mercado de celulose, é de se supor que a Suzano mantenha grandes contratos internacionais. A gente sabe que as grandes empresas do planeta hoje se preocupam com esses pequenos detalhes. Não pode haver trabalho escravo, nem condições desumanas para que o produto de interesse chegue ao mercado. Eu quero saber como a Suzano explica essa disputa contra os pequenos produtores da região norte capixaba. É ou não é uma reprise da história dos senhores de engenho, forçando homens livres a se tornarem escravos, pessoal? Cadê a sensibilidade do mercado internacional que mantém contratos com uma empresa que não respeita o direito à sobrevivência, que toma terras devolutas de gente que as ocupa, é isso aí, para não morrer de fome? Que mercado internacional é esse que não percebe as condições de produção do que compra? Fica aqui a minha indagação. Sob os olhos da história, aproveito este momento para pedir aqui a nossa colega, a deputada Janete de Sá, nossa presidente da Comissão de Agricultura do Legislativo Estadual, da qual eu também faço parte como membro efetivo. Por favor, deputada Janete de Sá, a senhora que nos ouve nesse momento, vamos realizar aqui um debate entre a Suzano e os representantes desses poceiros, por favor. Vamos convidar gente do Executivo e do Judiciário. Até aqui, entendo que o governador do Estado despreze, ditador que é, a nós do Legislativo, mas que permita a Suzano tanta atrocidade. Eu gostaria de ver aqui o Executivo e também o Judiciário do Espírito Santo explicarem essa situação muito triste para os produtores de São Mateus. Aguardo sim as providências. Antes de agradecer, eu quero avisar que no dia 4 de julho, capitão Assunção, que preside essa sessão,
Dia 4 de julho, o presidente da APRASA, a Associação de Produtores Rurais e Artesãos do Espírito Santo, vai estar aqui na Assembleia Legislativa para falar um pouco mais sobre esses problemas muito tristes que acontecem em São Mateus. Na tribuna popular do dia 4 de julho, eu convido você a assistir. Vai falar sobre o sofrimento deles com a Suzano. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Torino Marques. Com a palavra, o homem que nunca declinou. Deputado doutor Hércules. Senhor presidente, querido deputado, colega Torino Marques, demora deverá estar em Brasília, o ano que vem, 1º de janeiro, né? Eu quero abraçar o Mário, que está agora transmitindo a nossa sessão em sinais de Libra. Eu não tenho muito a falar, mas tenho muito a lamentar. Já fiquei até irritado que hoje até perdi um pouco o equilíbrio emocional, coisa que é difícil fazer, principalmente na tribuna da Assembleia, por 2 motivos. Um motivo que a pauta foi trancada, tem 84 projetos na pauta para ser apreciado ou ser discutido pelo menos. 84 projetos de lei. São 16h31 e nós temos no plenário aqui 4 deputados. Infelizmente, a pauta, para quem está em casa e não sabe, tem um projeto, tem um veto. Se esse veto não for apreciado, a pauta fica trancada. Nós não podemos discutir, não podemos, enfim, apreciar nenhum outro projeto. Isso é muito ruim para casa, isso é muito ruim mesmo para nós. Eu fico envergonhado, deputado Torino, com essas atitudes, com essa... estar aqui nesse momento tendo que aguentar uma situação tão vexatória, uma situação tão vexatória, quero dizer, e que não tem palavra para descrever essa ação. Não tem justificativa. Gente, pelo amor de Deus, quantos projetos, já disse, eu vou repetir, 84 projetos, a pauta para ser apreciado. Aí vem um veto e tranca. Eu não sei se... Eu tenho o máximo de respeito aos deputados que estão fazendo campanha, que não estão aqui no plenário. Cada um tem o direito de fazer o que quiser. Agora é preciso que a população também fique atenta, que a população possa julgar as nossas atitudes. Não é? É lamentável. E a outra coisa que foi aborrecido, muito aborrecido, que eu queria falar e não conseguia falar, dada a conversa, a discussão paralela que não deixava eu raciocinar. Eu não tinha pretensão de ser ouvido. Não precisa ouvir o que eu estou falando. Agora, pelo amor de Deus, deixa eu falar.
Isso é questão de educação. E fiquei realmente revoltado com essa atitude que aconteceu hoje aqui. Tantos projetos, tantas coisas interessantes para discutir. Discuti hoje aqui a questão da fenda palatina e lábio leporino, recebendo na Comissão de Saúde 2 profissionais, doutor Gabriel, doutora Rosali, falando da importância, você que lutando para que as maternidades, para que os obstetras, para que os pediatras na sala de cirurgia ou no berçário possam fazer um exame mínimo, coisa tranquila, fácil, simplesmente de passar o dedo vou falar o português mais alcance de todos, no céu da boca. Isso é só ter esse cuidado. E a gente está mostrando que muita gente não faz isso. Muitas mães também não fazem pré-natal. E quando chega no consultório já está com 5, 6 meses de gravidez. E não tomou os cuidados iniciais para fazer os exames de algumas doenças que podem afetar afetar a criança e nascer com anomalia congênita grave, não só lábio leporino, fenda palatina, mas outros tipos. Toxoplasmose, por exemplo, é uma doença tão corriqueira que está no meio de todos e que toda grávida já chega lá, porque até o 3º mês de gravidez é a fase de organogênese, ou seja, a fase de formação dos órgãos. Depois do 3º mês, a criança está pronta. Está pronta, só falta crescer e engordar, só isso. Mas é preciso que antes disso, que a mãe se submeta a todas as consultas. Antes de engravidar, ela tem que fazer todos os exames. Antes de engravidar. Não espera ficar grávida, não. Tem que fazer isso sem engravidar. E a gente está lutando aqui para mostrar isso, mostrar a você que está em casa, para que tenha cuidado com seu filho, com sua filha, e que mas na maternidade também. Mais uma vez, o pediatra deve fazer todos os exames, especialmente esse que nós falamos hoje, do palato, ou então do céu da boca, que tem uma fenda que às vezes tem a fenda palatina, mas não tem o lábio leporino. Então é a anomalia congênita que está escondida. Se não fizer o exame, não vai saber. E a criança tem dificuldade de se alimentar, de amamentar, enfim. É uma situação difícil. Então, fiquei realmente triste hoje porque a sessão não pôde apreciar os 84 projetos na pauta de hoje. Mais uma vez, abraçar o Mário, que está lá transmitindo a nossa sessão em sinal de Libra, também a Beth, que está revezando com ele, e a Gisele e a Eliana estão fazendo um curso de aperfeiçoamento com relação a essa arte, que isso aí é arte. Sinais de Libra é arte, é a coisa importante para falar para a comunidade surda, que hoje tem vez, não tinha, mas nós agradecemos ao presidente Érico Musso por esse trabalho de inclusão, contratando as 2 moças, Eliana e a Gisele, para fazer essa transmissão, e hoje o Mário e a Beth estão fazendo essa transmissão. Eu vou ao presidente. Muito obrigado. Disponha sempre, nada mais havendo a tratar. Vou encerrar então a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. Convido os senhores deputados, senhoras deputadas e também público que nos assiste para a próxima sessão, que será amanhã, às 9 horas da manhã. Ok? Próxima sessão da Assembleia Legislativa. Mas nós teremos hoje uma sessão solene, às 7 horas da noite, em homenagem ao Dia Internacional do Cooperativismo. Requerimento do deputado Pastor Marcos Mansur, aprovado aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Patrícia Bravin, já a postos para assumir os comandos da TV Assembleia. A partir de agora, dá seguimento à programação normal. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a família de cada um de vocês
E até amanhã, às 9 horas da manhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Está encerrada a sessão. Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta terça-feira por conta de 4 vetos do governo que estão obstruindo a pauta. Ficou adiada a votação de 10 matérias que tramitam em regime de urgência. Uma delas estende a licença maternidade para servidoras públicas que tenham bebês prematuros. Continue com a nossa programação. TV Assembleia mais perto de você.